Nós vamos começar, então, esse nosso webinar. Este é um evento realizado em colaboração com todas as organizações que fazem parte dele, a Globescan, a Natura, Banco Santander, Gerdau e VLI. Nosso objetivo aqui é trocar experiências e dialogar sobre o futuro da sustentabilidade nesse cenário pós-crise do coronavírus. Eu agradeço muito a participação de todos os palestrantes, a Denise Rios, diretora global de sustentabilidade da Natura, Karine Bueno, que é Head de Sustentabilidade do Banco Santander, Paulo Bonef, que é Head de Responsabilidade Social Corporativa da Gerdau, e a Silvana Alcântara, que é diretora de Comunicação Institucional e Sustentabilidade da VLI. Eu vou começar trazendo um pouco de contexto para vocês. A Globescan é uma consultoria internacional que tem sempre procurado apontar as tendências para o mundo corporativo, especialmente focado no tema da sustentabilidade. E tão logo eclodiu essa fase mais aguda da crise global em torno do coronavírus, nós realizamos um acompanhamento para entender como foi e como estava sendo a reação dos negócios em relação à crise. E nós fizemos um estudo a respeito disso. Esse estudo aconteceu, esse acompanhamento das iniciativas das empresas aconteceu nas 2 semanas intermediárias de março, e nós apresentamos o estudo no dia 2 de abril, como base de um webinar global que nós fizemos, seguido de um fórum colaborativo online que reuniu pessoas de todo o mundo. Então, foi justamente isso que nós realizamos no dia 2 de abril. O fórum teve a participação de 321 pessoas de 47 países e rendeu mais de 700 comentários desses participantes a respeito sobre as indagações que nós fazíamos em relação ao futuro da sustentabilidade pós-crise do Covid-19. Para apoiar e embasar esse webinar, nós então pesquisamos durante 2 semanas todas as iniciativas que estavam já devidamente, que já eram públicas, né, das empresas. E reunimos um número de mais de 200 iniciativas, muitas delas eram múltiplas, empresas realizavam mais de uma ação em simultâneo, né? E nós, ao analisarmos todo esse conjunto de ações, pudemos construir esse framework, né? Então, a partir da natureza das iniciativas, né, que, em geral, se enquadravam em algum desses 12 tipos que nós apresentamos nesse quadro, ou elas eram de doações de suprimentos em infraestrutura, ou ligadas ao aumento de produção daquelas organizações que produziriam artigos e suprimentos necessários para o enfrentamento da crise, ou oferta gratuita de serviços e de conteúdo, muitas organizações de entretenimento, de cultura, mídia, ofertaram gratuitamente serviços, ou ações ligadas ao cuidado direto com os funcionários, atendendo demandas dos consumidores, suporte aos prestadores de serviços de emergência e de saúde das localidades, assistência financeira, cuidado com a segurança do cliente, suspensão voluntária de atividades, também muitas organizações iniciaram e suspenderam atividades antes dos lockdowns, antes das quarentenas, já como ações preventivas de proteção.
ajuda a comunidades vulneráveis, modificação de linhas de produção e oferta de informação e advocacy na direção das medidas de saúde pública necessárias. Todas essas iniciativas, elas, segundo a nossa análise, se enquadravam em 4 categorias, digamos assim, 4 formas de responder à crise que as corporações estavam adotando. Muitas delas eram a adaptação do próprio negócio, para que o negócio seguisse operando, né, num novo cenário, nesse cenário de crise de saúde e econômica. Né? Um outro grupo de ações eram claramente de filantropia, né? Então, doações de um modo geral. E haviam também iniciativas, e isso nos chamou muita atenção, muito calcadas na colaboração. Então, empresas se unindo com outros atores, inclusive da sociedade, não só entre empresas e também entre diferentes setores, se unindo com ONGs, com organizações multilaterais, para prover soluções diante da crise. Ou também iniciativas que eram de valor compartilhado, que nós entendemos como quando uma empresa coloca uma das suas fortalezas a serviço não só dos seus stakeholders, mas de toda a sociedade. Então, a gente percebeu que as iniciativas que nós estávamos pesquisando sempre se enquadravam dentro dessas quatro categorias, né? E nós procuramos, então, olhar todo esse conjunto de iniciativas e comparar com o nosso modelo, nosso framework que nós desenvolvemos ao longo de 20 anos, pesquisando quem eram as empresas líderes em sustentabilidade, né? E vendo como que essas iniciativas se encaixavam dentro das ações que sustentam a liderança das empresas em sustentabilidade. Nós, há 20 anos, pesquisamos com especialistas quais são as empresas líderes e por que elas são líderes. E este porquê nos levou a construir esse framework, que é por conta de que essas empresas apresentam um propósito, elas possuem uma performance e elas têm uma participação ativa na sociedade. Então, esses 3 P's, propósito, performance e participação, sustentam a percepção de liderança das empresas em sustentabilidade ao longo do tempo. E dentro de cada uma dessas 3 dimensões, nós temos alguns atributos. Então, no propósito, uma ideia clara, uma visão clara de futuro, de impacto na sociedade, ou uma liderança executiva vocal e ativa, né? Então, esses são atributos importantes na dimensão de propósito. Na dimensão de performance, ter as ações incorporadas em todos os stakeholders, que cruze e permeie todos os stakeholders, ter uma ativação que aconteça por meio dos produtos, dos serviços e das marcas, e também ter ações que visam, que miram uma mudança mais sistêmica. Na dimensão de participação, engajamento interno e externo, comunicação clara em relação a isso, e também a colaboração. Quando a gente fez um match, olhando todas aquelas iniciativas, aquele conjunto de iniciativas, e esse frame, a gente percebeu que há uma quantidade razoável de ações ligadas à dimensão de propósito, uma quantidade muito boa ligada à participação, e uma quantidade que aí, dependendo do atributo, tem mais conexão relacionada às questões de performance. Onde a gente sentiu uma adesão ainda fraca é em mudança sistêmica, o que, na verdade, é absolutamente lógico, digamos assim, na medida em que as ações que estavam sendo tomadas são ações emergenciais para atender urgências da sociedade, né? Demandas urgentes. Então, é natural que elas não tenham tanta conexão com mudança sistêmica e tenham mais conexão com os outros atributos de uma liderança em sustentabilidade.
mas fica aí já a nossa dica, a nossa provocação de que mudança sistêmica talvez seja a visão que as corporações devam ter num momento seguinte, né, à crise. A gente logo vai conversar um pouco sobre isso. Nós aproveitamos, então, esse fórum e perguntamos para os participantes a respeito de qual era a percepção deles sobre a atuação das empresas. Era adequada, não era adequada? E, de um modo geral, a percepção é que a resposta das empresas tem sido adequada, tem sido boa e tem sido adequada à crise. Perguntamos também se abria, e aí eu acho que é onde há a maior convergência de concordância entre os participantes, os 300 participantes do fórum, se havia uma oportunidade de reconstrução da confiança entre as corporações, as empresas e a sociedade. E 94% dos participantes acredita que sim, que há uma grande oportunidade para as empresas nesse momento. Também perguntamos se qual era o sentimento em relação à colaboração multi-stakeholder, se a expectativa era que ocorresse mais ou menos colaboração, né, após a crise, e há aí um número considerável, 70%, considera que vai haver mais ou muito mais colaboração no futuro próximo entre as empresas e demais stakeholders. E, por fim, aí olhando para fora, né, nós perguntamos qual seria a expectativa, então, da sociedade em relação à liderança corporativa. E aqui a gente percebe que a expectativa aumenta, ela será, a tendência é que ela seja muito maior, né? Então, ou maior, ou um tanto maior, ou muito maior, há uma quantidade substancial de respondentes que consideram que realmente a expectativa vai aumentar. Feito esse contexto, eu gostaria de passar a palavra para os nossos painelistas. Eu vou aqui só parar de compartilhar a minha tela e ter todos vocês aqui. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por estarem aqui nessa conversa. E eu vou pedir para a Silvana, vou pedir para cada um, na verdade, de vocês que conte um pouco a respeito da experiência que vocês estão tendo em relação ao enfrentamento dessa crise e as ações que vocês estão fazendo. Então, dê uma resumida, breve, vocês têm aí até 5 minutos cada um, começando pela Silvana, para me contar um pouquinho e resumir o que a VLI tem feito. Por favor, Silvana. Obrigada, Álvaro. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Álvaro, mais uma vez, Denise, Karine, Paulo. Obrigada pelo convite, né? Para poder participar desse bate-papo aqui gostoso e rico, para a gente aprender um pouco. Essa sua pesquisa, eu já aprendi um monte, anotei um monte aqui. Então, obrigada por começar compartilhando ela conosco. Enfim, a VLI acho que vale uma contextualização, né? É uma empresa de logística, a gente está em mais de 10 estados brasileiros e passamos por mais de quase 300 municípios. Então, a gente tem uma interação muito forte com a sociedade, com a comunidade, a gente entra na casa das pessoas, nossos trens passam nos quintais das pessoas, existe uma paixão muito forte, né, um elo muito forte em razão do tempo que isso já acontece. O trem, ele é pitoresco e apaixonante, né? Quem nunca brincou de ferrorama, quem nunca gostou de ver o trem passar. Então, tem ali um sentimento um pouco de passado. Então, a gente está ali muito presente, a escuta para a gente é algo muito forte. A gente já vem desenvolvendo um trabalho já há algum tempo, por propósito nosso mesmo, de desenvolver os locais onde a gente está e contribuir com a inovação desses locais, uma forma de desenvolver diferente. Então, neste momento, a gente, olhando para esse propósito, né, e para os nossos valores,
que é sempre cuidar da segurança das pessoas e o respeito às pessoas, para dentro e para fora. A gente tem aqui isso como uma fortaleza. Então, a gente olhou para esse momento como um momento de mais uma oportunidade para inserir a sociedade dentro das nossas ações. Então, a gente tinha 3 pilares, que era o pilar de cuidar das nossas pessoas, continuar os nossos negócios, porque a gente é caracterizado como uma atividade essencial, a gente transporta soja, enfim, produtos que são essenciais aí para a cadeia alimentar do Brasil e de fora. Então, esse era o nosso segundo pilar, e continua sendo, né, a continuidade das operações, e o terceiro era como que a gente poderia ajudar as pessoas que estão fora da companhia, mas que estão inseridas no nosso negócio, a passar por esse desafio e sair do outro lado do túnel. A gente tem uma crença que a gente vai sair muito mais fortalecido, muito melhores como empresa, seres humanos, como sociedade. Então, a gente abraçou para poder passar por isso de uma forma mais protagonista, ajudando e fazendo o que estava ao nosso alcance, ainda que de forma singela, mas contribuindo de alguma forma. A gente fez uma primeira onda, Álvaro e demais, de ajuda humanitária. A gente fez doações num total aproximado de 6 milhões. Essas doações se basearam em 3 pilares. A gente foi escutar as lideranças públicas e a própria sociedade para entender quais eram as necessidades, para a gente não sair, né, fazendo aquilo que a gente entendia como certo, como era um momento único, acho que para todos nós, né, no mundo, passar por essa situação. A gente foi ouvir. E aí nos deparamos com 3 pilares, basicamente, que foram os fundamentos da nossa ajuda humanitária. O primeiro foi EPIs, né, equipamentos para as pessoas que estavam na frente da saúde. Então, a gente fez uma doação de uma quantidade de 420 mil de luvas e máscaras. Um segundo pilar era a necessidade de alimentação de algumas comunidades mais vulneráveis. Então, a gente segue já mais ou menos há um mês doando cestas básicas para essas cidades. São 30 mil cestas básicas na primeira onda. E o terceiro pilar eram os caminhoneiros. A gente tem os heróis nacionais aí, que estamos todos dependendo deles, né? E eles, a gente tem em torno de 4 mil caminhoneiros que passam por dia em vários terminais nossos para carregar ou para descarregar. E a gente identificou que eles estavam com um problema de higiene pessoal mesmo, álcool gel para eles, e alimentação, porque no primeiro momento as estradas, né, ficou aquela insegurança de onde eles poderiam parar para comer, e aí nós passamos a, então, entregar para eles alimentação para seguirem na viagem. Então, foi o primeiro momento. Num segundo momento, a gente está com outras atividades agora um pouco mais detalhadas, trabalhadas, mais junto com líderes que já têm um propósito que a gente já vinha desenvolvendo, Baixada Santista, alguns outros locais, e a gente segue nesse propósito, num pilar de continuar ajudando, manter as operações, e agora com foco na retomada, né? Como é que a gente sustenta, né, o nosso negócio e contribui para o Brasil sustentar, né, a retomada agora depois da crise. Então, são os 3 pilares que hoje a gente seguia. Muito bem, obrigado, Silvana. Eu vou passar a palavra para o Paulo. Paulo Bonef, Head de Responsabilidade Social Corporativa da Gerdau. Tudo bem, Paulo? E, por favor, conta, então, de forma aí resumida, essa experiência que vocês estão vivendo na Gerdau de enfrentamento da crise. Obrigado, Álvaro. Boa tarde. Boa tarde, Silvana, Denise. Bom reencontrar a Denise, uma amiga de longa data aí, que eu admiro muito o trabalho dela, tanto na época do Itaú e agora na Natura. E, bom, acho que o Covid trouxe para a gente desafios na área, não só de responsabilidade social, mas como organização como um todo, né? O material que tu apresentou do Global Scan, acho que ele é muito assertivo nessa forma de repensar e o desafio, inclusive, sistêmico que a gente vai ter depois. Pela Gerdau, a gente teve uma preocupação muito grande com os nossos times, né, e mudanças aí de comportamento, questão de home office, questão de ampliação do processo de higienização interno e do ônibus, enfim. Mas também veio uma preocupação muito grande com os nossos parceiros, nossos stakeholders, né? Pensando sempre no nosso propósito, né, que é empoderar pessoas que constroem o futuro.
as pessoas são o centro do nosso propósito, né? Então, a gente começou a ter iniciativas que pudessem apoiar as pessoas, sejam os colaboradores, familiares, mas também muitas comunidades onde a gente está presente. E aí a gente tem um desafio, porque a nossa operação ela é presente em vários estados brasileiros, em muitas cidades. Então, a gente tem aí presenças, só no estado de São Paulo são mais de 10 localidades, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, e mais 9 países aqui na América Latina e América do Norte, né? Então, imagina que é um desafio geográfico grande. E o que a gente voltou para dentro de casa é que a nossa estratégia de atuação social é muito pautada por empreendedorismo, né? Tanto nos territórios de educação, habitação e reciclagem, que fazem mais sentido para o nosso negócio. Mas no início de março a gente entendeu que havia uma necessidade específica de saúde pública, então nós voltamos com o nosso conselho e aprovamos criar um fundo emergencial destinando parte da nossa verba anual para a responsabilidade social, focado especificamente em atender temas ligados à Covid-19, numa primeira onda, e aí, seguindo mais ou menos a estratégia da VLI que a Silvana compartilhou, a gente dividiu em 2 ondas, né? Uma primeira onda focada basicamente em saúde pública, necessidades básicas, mais próximo da questão de alimentação e assistência social, e uma segunda onda que a gente entende que faz sentido também conectando com a nossa estratégia, que é atender empreendedores, sejam empreendedores individuais, micro e pequenos, mas também empreendedores de negócios de impacto. Então, até posso compartilhar em primeira mão, acabei de sair de uma reunião do nosso conselho, onde a gente aprovou fazer uma doação para o fundo do Sistema B com Capitalismo Consciente aqui no Brasil, que vai apoiar empresas B nesse processo aí ao longo do ano, e também uma doação para o fundo que a Artemisia está atuando junto com empreendedores de negócio de impacto. E alguns exemplos rápidos do que a gente vem fazendo aí a nível nacional, falando do Brasil. A gente tem apoiado alguns hospitais pela primeira vez. A gente vem estudando cama de hospital, como é que funciona a UTI, o que é um equipamento de respiração, as diferenças entre respiradores, né? Existem diversos modelos que são próprios para a UTI, modelos que não são adequados para a UTI. Mas no final a gente tem apoiado aí 4 hospitais até o momento em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, especificamente, a gente está construindo um hospital que vai ser entregue agora. Foi construído em 40 dias, mas no final ele foi construído em 35 dias, uma parceria com a Ambev e o Hospital Albert Einstein, que vai ser um hospital com 100 leitos de UTI para atender o Covid, e depois ele fica com uma estrutura anexa de um hospital público, né? Então não é uma estrutura provisória de campanha, é uma estrutura fixa, utilizando a tecnologia construtiva de aço da Gerdau. Também fizemos impressão de máscara 3D, um parceiro no Rio Grande do Sul, a Women in 3D Printing, um grupo que trabalha com injeção de plástico e também de impressão 3D. A gente comprou 10 mil face shields, né, para doar para hospitais aqui no Brasil. Estamos também tentando trazer uma carga da China. Estou com a expectativa que entre hoje e amanhã o governo da China libere que nosso avião consiga decolar com 100 mil máscaras de proteção individual para a gente fazer a distribuição para os municípios que a gente está presente. Produção de álcool gel também no laboratório de uma usina nossa no Rio Grande do Sul, está fazendo doação de álcool gel para diversos municípios. Doação de EPI tem acontecido não só no Brasil, mas também na América Latina, Peru, Argentina, nos Estados Unidos também, desde Texas, Nova York, Flórida, Michigan, também com um grande volume de doações de EPI. E cedência de espaços das usinas também, ginásios, que a gente tem alguns ginásios esportivos para o município utilizar em caso de alguma incidência maior, a gente tem que montar um hospital de campanha que eles possam usar as nossas estruturas espalhadas aí pelo Brasil para atender isso. E também fiquei feliz com o da Silvana, uma ação com os caminhoneiros. A gente fez uma ação muito similar com a nossa equipe de logística no Brasil, de atender os nossos parceiros transportadores aí, tanto com kit de higiene quanto com kits de kit lanche. A gente sabe que tem algumas dificuldades de acessar pontos nas estradas que estejam abertos, né? Então, a gente fez algumas ações aí para ajudar os nossos parceiros caminhoneiros. Então, de resumo, eu poderia comentar essas ações que a gente vem fazendo nos últimos 45, 50 dias. Hoje à noite até vai ter na própria reportagem Jornal Nacional, vamos fazer algumas menções das nossas ações, mas amanhã, especificamente, nosso presidente deve anunciar mais uma ação aqui no Brasil também um pouco maior, talvez que possa contribuir nessa frente da saúde pública. E o que a gente vem começando a trabalhar a partir dessa semana e ao longo do segundo semestre vai ser nessa onda 2, como que a gente possa ajudar tanto os empreendedores
quanto os nossos parceiros habituais, né, do terceiro setor, a enfrentar os desafios socioeconômicos que vêm atrelados ao tema da pandemia. Muito bem, Paulo. Belas iniciativas, e é interessante que tanto o VLI quanto o Gerdau, que são, né, empresas que estão mais em uma atuação mais estrutural, logística, mais construção pesada e tal, tem também sua forma de contribuir nesse momento, e de uma forma bastante intensa, variada e capilarizada, né? Então, muito interessante. Karine, bem-vinda. Imagino que você teve que dar uma corrida para conseguir acompanhar a nossa atividade. Que bom que você está com a gente. Álvaro, companheiros aí, todo mundo que está assistindo, mil desculpas pelo atraso, detesto chegar atrasada, mas no final, acho que uma coisa que a crise ensinou para a gente, duas, né, que a gente pode ter clone, né, então a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo hoje em dia, literalmente, e 2, que, enfim, as agendas têm ficado mais complicadas, né, eu acho que a gente, enfim, acaba que algumas pessoas tomam conta aí da agenda, então mil desculpas. Quero agradecer muitíssimo o convite, Silvana, da VLI, enfim, está aqui com Denise, conhecidíssima há muitos anos, né, Dê, a gente já trabalhou muito no setor, Paulo, um prazer te conhecer. Eu acho que o convite é mais do que especial, na verdade, porque é um convite de cliente, né, então, eu acho que para a gente tem um sabor super importante estar aqui, né, e de ter essa relação com a VLI, então, muito obrigada mesmo, de verdade, aí, pelo convite. Obrigado. Karine, se você puder nos contar, então, um pouco, resumidamente, o que o Santander tem feito para responder à crise, vai ser ótimo. E a gente tem acompanhado, porque vocês são mais visíveis, né, nos meios de comunicação, mas seguramente tem muito mais coisa do que vocês conseguem transmitir nos meios de comunicação. Eu estou com outro som aqui, calma aí, deixa eu desligar o YouTube estava ligado, desculpa, gente, deixa eu desligar ele. Pronto, calma aí. Funcionou, fechei. Desculpa, o YouTube estava ligado, ficou atrasado. Então, Álvaro, obrigado. Eu acho que, assim, para a gente, acho que tem 3 frentes de atuação muito importantes. Eu quero, enfim, rapidamente aqui contar do que a gente fez, está entregando, de fato, mas acho que também um pouco de como a empresa tem vivido, né? Eu acho que em um mês aí a gente, de fato, qualquer um de nós, né? Seja em casa, seja nas empresas onde a gente está, enfim, ou quem é autônomo, empreendedor, acho que é um mês que valeu aí, está valendo por alguns anos das nossas vidas em vários aspectos, né? Acho que no aspecto de tomada de decisão, no aspecto de, enfim, acomodação, né, família e de tudo, e principalmente, acho que de aprendizagem de novos modelos, né, eu acho que tem quebrado, acho que muita burocracia, tem quebrado muita coisa que sempre foi verdade absoluta, e que a gente vê que dá para fazer de formas diferentes, né, então, queria trazer um pouco também dessa sensibilidade de como é que, enfim, as coisas andam, né, acho que aqui dentro do Santander também. Mas, em termos práticos, acho que tem 3 grandes blocos de atuação, né, obviamente, a questão dos funcionários, o outro que é a questão dos clientes, e um terceiro que é a sociedade, né. Então, acho que as primeiras, enfim, acho que as primeiras ações, na verdade, que o banco fez, antes mesmo da crise toda começar, acho que teve um alinhamento muito grande com a liderança, né? Então, acho que do papel do próprio Sérgio, mas de chamar toda a liderança também e de trazer a liderança para o momento que a gente já tinha começado a viver, mas que viveria de uma forma muito mais intensa. E a primeira preocupação, obviamente, é com funcionários, né? Então, a gente já logo anunciou a questão de antecipação do 13º, então, todo mundo vai receber agora o 13º no dia 30. Parece uma coisa, todo mundo está empregado, para que receber 13º agora, né? Mas eu acho que tem esse reconhecimento, são 48 mil vidas com famílias, né? Então, o fato de você antecipar um 13º, na verdade, você não está falando só do meu salário, né? Está falando do meu papel ali como, enfim, um sustentáculo, às vezes, de uma família muito mais extensa, que pode ter empreendedores, que pode ter setores que estão muito fragilizados. Então, logo a gente já deu essa notícia de antecipação, de não demissão durante o período de crise, né? E muito rapidamente também, então tem um comitê, obviamente, de crise instalado desde o começo, muito rapidamente, quais eram os planos de contingência. Que ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar de 48 mil pessoas, a gente também precisa cuidar de 25 milhões de clientes.
né? Então, como é que a gente mantém a operação do banco da melhor maneira possível, tendo esses planos de contingência? Então, cada vice-presidência fez os seus próprios planos e está executando, enfim, e, de novo, acho que muita coisa foi quebrada em termos de, nunca, não podemos fazer assim, a gente passou a poder fazer assim. Acho que o trabalho remoto é só uma dos exemplos mais clássicos aí, mas acho que várias outras coisas. Então, acho que a primeira reação, obviamente, foi como é que a gente cuida das pessoas que estão aqui dentro. Então, as primeiras ações foram muito relacionadas mesmo aos funcionários e a garantir o atendimento na ponta. Então, o banco é um serviço essencial, então a gente tem que ter essa relação ali nas agências também. Um segundo bloco que é fundamental, obviamente, é a questão de clientes, né? E a gente, enfim, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, tem uma questão e uma função também que o sistema financeiro tem, que é muito importante, de fato, que é garantir também a solidez desse fluxo de dinheiro, né? Então, se hoje você tem dinheiro também para emprestar, porque você teve alguém que colocou o seu dinheiro num banco e esse banco não quebrou, né? Então, tem uma questão de, assim, de garantir mesmo esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de economia, e, por outro lado, como é que a gente sai e consegue apoiar o cliente nesse momento de restrição, nesse momento de parada econômica, e como é que a gente olha para a retomada. Então, tem uma série de iniciativas de produtos mesmo, então, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, entendendo esse momento diferente, né? Então, você tem desde produtos que falam de você estender prazo, por exemplo, né, de financiamento, né, de você conseguir alongar a sua dívida e isso não incorrer, né, nos juros tradicionais. Tem produtos que foram pensados exclusivamente, né, neste momento, como produto, por exemplo, de seguro para médicos, né? Então, é óbvio que você vai ter você vai ter um sinistro aí, um uso talvez maior, mas é a classe que está precisando agora, então tem uma questão de um seguro sem carência, por exemplo, tem prorrogação de parcela, a gente teve junto com os outros bancos também importante nesse desenho, né, nesse modelo, junto com o Banco Central, para poder fazer o financiamento, né, nessa combinação que foi feita junto com o Banco Central para financiar os 2 meses de salário dos funcionários. Então, acho que também o que a gente viu aqui no mercado financeiro foi, de uma certa forma, ações que estão sendo discutidas também de um âmbito muito mais, né, abrangente, como, por exemplo, essa do Banco Central. Então, tem uma série de iniciativas de produto e serviço, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, eu citei algumas, mas, assim, eu acho que um outro ponto é como é que você também dá transparência ao que você está oferecendo, não no sentido só de fazer, entre aspas, propaganda do que você está fazendo, mas muito de dar o serviço e dar a informação que o cliente precisa acessar, né? Então, também, prontamente, tem uma página específica, de novo, não para marketear o que a gente está fazendo, mas, assim, o cliente que é pessoa física, ele entra na página, tem uma página específica, ele vai ver tudo lá que tem de condição específica. Tem de pessoa jurídica, a mesma coisa. E a gente sabe que tem muita coisa de acerto ainda, né, Álvaro, eu demais aqui. Então, assim, tem coisas de processo, está demorando para a gente conseguir fazer o aditamento do contrato. Tem, e a gente está trabalhando insanamente aqui para conseguir dar conta dos processos que precisam ser mudados, né? Então, quando eu olho também para o lado de dentro da empresa, eu vejo isso, são 25 milhões de clientes. Então, é óbvio que nem tudo ainda está funcionando perfeitamente na ponta com quem entra na agência e consegue exatamente no momento que ele quer. Agora, o que eu vejo também são muitos colegas, enfim, somos 48 mil pessoas aqui dentro, mas de fato querendo resolver, de fato tendo essa preocupação com o cliente na ponta. Tem uma coisa super simples também que é interessante, por exemplo, a gente mudou toda uma forma de fazer lá na central de atendimento para ajudar os idosos a fazerem a habilitação do ID, né? Que é uma coisa que parece trivial, mas não é trivial, né? Então, assim, ele teria que ir na agência para habilitar, a gente deslocou uma equipe de atendimento para ligar para as pessoas. Então, assim, e o relato da equipe de atendimento é muito bacana, assim, né, de você ver de fato que você está ajudando uma pessoa que não faria aquilo daquela maneira a entender, a ter transparência. Eu acho que esse vetor também de comunicação, de dar transparência ao serviço de fato que a gente está oferecendo, da melhor maneira possível, é importante nesse momento. Eu acho que a gente tem um momento de muita insegurança em todos os sentidos, né? Então, acho que estar pronto, estar aberto para isso é super importante. Então, nas centrais de atendimento, no site, com as ofertas ali, algumas das que eu mencionei aqui. Agora, uma coisa que a gente também vem falado bastante é a gente tem que estar aberto, né? Então, tanto o banco quanto os clientes, a essa questão da renegociação, né? Então, assim, todo mundo sabe que é um período de renegociar, agora não é um período de rasgar contrato, né? Então, acho que isso é uma das coisas também que a gente vai falando. Então, do mesmo jeito que a gente se compromete a não rasgar contrato com o funcionário, né? É isso que eu acho que a gente também está tendo como
acho que como um grande mindset aqui de todo mundo que tem trabalhado para fazer, enfim, para fazer o melhor atendimento possível para o cliente. E o último ponto, que é o ponto de sociedade, aí aqui a gente tem algumas ações, então, a gente tem tanto as ações internas, mais internas do banco, a gente sempre, faz 17 anos, a gente tem um programa que chama Amigo de Valor, que estimula a cultura de doação, o funcionário participar. Então, a gente fez agora uma edição especial para o Covid, a gente teve mais de 12 mil funcionários participando, 3 milhões e meio arrecadados para 5 hospitais, e o banco fez um matching. Então, acho que além do recurso, na verdade, de doação do banco, que a gente quis trazer também, falou, cara, isso é um problema de todo mundo, né? Então, a gente faz o matching do teu recurso, mas participe você também, e a gente teve mais de 12 mil pessoas participando, e as ações que a gente tem feito agora com o Bradesco e com o Itaú, então, de 5 milhões de testes rápidos, dos tomógrafos, 50 milhões de doação em máscaras de tecido, né, que vão ser produzidas aí pelas empreendedoras. Então, acho que um grande movimento que a gente vê que é super importante, que é de solidariedade mesmo, de novo, quebrar barreiras do que talvez nunca fosse possível antes e agora está sendo possível. Né? Então, desculpa, só dar uma resumida aqui, não sei se... Não, tá ótimo. É por aí. Muito bom, obrigado, Karine. Só para dizer que vocês, muitas pessoas querem ouvir vocês, tem 300 pessoas nesse momento conectadas com a gente, o que é um muito bom número, nesse mundo de lives que a gente tem agora, né? Essa vida nossa que está repleta de lives. A gente está com uma muito boa audiência e a gente terá também uma audiência depois que na disseminação, na distribuição, porque esse material está sendo gravado e ele vai ser distribuído e pode ser distribuído por todas as empresas, todos nós, né? Agora eu vou pedir para a Denise contar um pouco sobre a experiência que tem sido o enfrentamento da crise na Natura, e a gente é sempre muito curioso por ouvir a Natura, porque a Natura sempre nos pauta, né? nos lidera, né? Então é sempre muito legal a gente ter vocês aqui e ouvir o que vocês têm feito. Por favor, Denise. Bom, primeiro, se vocês estão me ouvindo bem, estou recebendo uma mensagem de eco aqui. Primeiro, eu queria, enfim, agradecer, acho que a oportunidade, assim, a gentileza do teu comentário, Álvaro, mas a oportunidade, assim, do convite de todo mundo que está aqui, né? Pessoas que no antigo mundo normal a gente encontrava muito, e fazer primeiro começar contando que eu acho que para mim o que é mais desafiador e o que é mais interessante é que a gente está vivendo talvez uma das maiores crises da história contemporânea da humanidade, e a gente vê todo mundo em público assumir que ninguém tem todas essas respostas, mas que de verdade, talvez a melhor resposta que a gente possa dar é que a gente sabe o que a gente pode fazer agora, e a melhor forma de fazer isso é em comunidade, é em união. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, em todos os lugares que eu trabalhei, eu vi em nenhum momento, eu acho que uma mobilização e um papel das empresas que realmente mostra a nossa possibilidade de contribuição para um impacto positivo num mundo em franca transformação. Eu acho que muitas vezes a gente não tem consciência disso. A Natura já tem como propósito, isso é talvez uma das coisas mais inovadoras para um comportamento corporativo, ser uma empresa que cria produtos e serviços que promovam o bem-estar bem. Então, de verdade, eu acho que a gente nunca refletiu tanto sobre o potencial desse desafio, especialmente num mundo como esse, e onde eu falei que esse bem-estar bem, ele acontece porque a gente se vê como uma rede de relações. Eu falei, o que acontece, tudo que acontece no mundo, que a gente produz, não produz, impacta, né, o que a gente tem de resultado e de impacto é o que acontece entre essas pessoas dessa rede. Então, o desafio foi, desde o primeiro momento, acho que uma mobilização muito rápida e muito ágil, acho que uma consciência muito importante do nosso potencial de impacto nessa hora, da nossa capacidade de garantir a segurança das nossas pessoas, tá? Então, ela está organizada as ações em basicamente 3 grandes pilares, tá? Que a gente fala que a gente tem que se unir e começa com essa convocação, e aí se unir para dentro, para fora, com todas as nossas redes de relações, para barrar o contágio, cuidar das nossas redes de relação, e aí envolvendo as nossas consultoras, nossos colaboradores, todas as nossas comunidades, enfim.
e depois olhar para ver como é que a gente faz a economia continuar circulando, e não a economia que a gente tem, tá? Mas essa economia que a gente está vendo surgir agora completamente diferente, e ao mesmo tempo pensar nisso daqui para frente. Então, basicamente, o que a gente tem dividido de ações passam por olhar direto para os nossos colaboradores e como é que a gente reparametriza esses negócios. Então, vários dos nossos itens são considerados itens essenciais e em pouquíssimas semanas a gente já virou todas as fábricas, tá? Para a produção desses itens essenciais e em parceria, inclusive, com outros, né, colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, redes, a gente produzia itens que normalmente a gente não produzia e que foram os primeiros itens produzidos e todos doados, que é álcool 70%, álcool gel. A gente tem uma produção pequena de um item que era, inclusive, uma embalagem bastante pequena e que vai começar a ser disponibilizado para venda agora, na proporção que a gente precisa, mas todo esse primeiro momento foi para a virada do negócio, para esse ajuste e gerar um impacto maior na crise, dado que vários desses itens podiam contribuir para barrar o contágio. Seja o contágio da gente, né, com o novo hábito de lavar as mãos, e sabonete é um essencial para isso, seja a produção, a virada da fábrica de perfume para a produção de álcool 70% e álcool gel para ser doado. Tá? A gente está falando aqui de basicamente 31 milhões de doações só considerando Natura, e o número ainda maior se a gente considerar as 4 companhias de Natura & Co. Tá? Em álcool gel, álcool 70% e sabonete, que foram basicamente para hospitais, autoridades de saúde, então apoio ao SUS para essa contenção da crise, motoristas, comunidades. A gente fez parcerias com empresas como a BASF, como a Raizen, enfim, como várias empresas para a produção de álcool gel com a Cosan. E essa produção coletiva fez com que a gente combinasse, às vezes, coisas que a gente tem, como, por exemplo, essa produção e logística de outras pessoas, de outras empresas, para que a gente aumentasse muito mais esse impacto daquilo que a gente estava, da mudança que a gente estava fazendo. Então, para colaboradores, passa pela garantia, pela manutenção de emprego, pelo trabalho remoto, sempre que possível. Mais de 90% das áreas administrativas está em trabalho remoto. E medidas para a fábrica, hoje a gente tem em torno de 1/3 das fábricas, né, do potencial das fábricas trabalhando com ainda mais distanciamento social. A parte de proteção já era muito alta, porque é do próprio negócio você trabalhar evitando a contaminação dos próprios produtos. Então, isso já existia e aumentou ainda mais. Tá? A gente afastou todos os grupos, colocou em licença remunerada todas as pessoas que são consideradas grupos de risco hoje. O fechamento da maioria das lojas em função da pandemia. Então, todas as lojas próprias, a gente fala a maioria aqui, porque a gente tem algumas lojas que não são próprias, e nessas lojas a gente recomendou isso, até que os shoppings e que tudo fosse fechado, e ajudou, inclusive, na parte de negociações de aluguel e tudo mais, colaboradores dessas lojas. Tal. Então, passa por isso. Antecipou coisas como vacinação, aumentou telemedicina, então, tudo para garantir que as nossas pessoas se sentissem bem nesse momento e pudessem contribuir adequadamente para a escolha estratégica de que a gente queria gerar um impacto muito grande nessa hora e contribuir com itens que a gente acha que são a nossa responsabilidade. Eu acho que os movimentos mais interessantes e mais assim, por que interessantes e mais legais, foram justamente aqueles que passam pelas nossas consultoras, do que mais elas não são colaboradoras da Natura, né? Mas a gente vê as consultoras, as nossas 1 milhão de mulheres na Natura e praticamente 6 na Avon como as nossas líderes e as nossas mulheres da rede de relação. Estamos falando essencialmente de mulheres. Então, isso passa principalmente por extensão de pagamento, várias das ações que são comuns também no setor financeiro, extensão de crédito, tentar garantir a queda, né, diminuir o risco de endividamento ou até de ausência de pagamento nesse momento. Treinamento para essas consultoras, mas principalmente de comunicação, para apoiar essas consultoras, e muitas delas que são líderes de outras consultoras, para esse momento, para elas também serem mais do que uma mudança de comportamento, e ajudá-las a criar cada vez mais os seus negócios digitais. A gente teve um aumento dessa digitalização das consultoras, mas, ao mesmo tempo, ensinando como você mantém essa relação, usando essas ferramentas digitais, mas especialmente
para propagar a mensagem com indicações da OMS e tal, sobre o que a gente acha importante ser feito nesse momento, que essa é uma outra contribuição que a gente pode dar através das nossas pessoas para, na sociedade, dizer isso é importante. Se a gente fizer isso, a gente consegue, né, o famoso achatar a curva e fazer com que a gente passe por esse momento aqui no Brasil e na Latam e nos outros países onde a gente está de uma maneira muito diferente. O fato da gente também ter operações em outros países nos deu a oportunidade de não só compartilhar isso, mas compartilhar a experiência de que a gente já tinha vivido em países onde essa crise já tinha passado e a gente evitar aqui, né, com muito mais tranquilidade e clareza, problemas e riscos que a gente já tinha visto em outros lugares. Então, daqui, acho que a última das coisas, inclusive, a mais importante, foi criar, inclusive, um fundo emergencial para auxílio dessas consultoras, quando elas entram em situação de vulnerabilidade, seja porque podem ficar doentes ou porque a renda não foi diminuída, as metas foram todas ajustadas. Aqui a gente não tem uma influência tão direta quanto a gente tem nos nossos colaboradores, mas a gente usa o mesmo princípio para garantir que essas mulheres, que muitas vezes são, em grande parte, das sociedades onde elas estão, hubs, tá? De formação, líderes, conhecimento e tudo mais, que elas pudessem, na verdade, passar com o maior apoio possível, estendendo aquilo que a gente já, em parte, fazia, mas até apoio psicológico e todas as ações para essas consultoras. O que eu acho, falando até dos 4 pontos que você mencionou no começo da pesquisa, que eu acho que também é histórico a gente ver essa diligência e esse olhar tão claro, né, para você ajustar o seu modelo de atuação, considerando ao mesmo tempo o seu papel nesse momento, mas também o impacto que você gera. Acho que o trabalho que a gente... Eu queria citar 2 coisas que para mim chamam bastante atenção. A primeira coisa, que é, na verdade, estender esse olhar para as diferentes comunidades que a gente trabalha. Então, a Natura tem uma participação na Amazônia e está há mais de 20 anos na Amazônia, e a 12, por exemplo, compensa todo o carbono que a gente tem, até escopo 3, até toda a emissão dos nossos produtos. E para garantir que essas comunidades também não ficassem vulneráveis, a gente garantiu todos os contratos com essas comunidades e mudou toda a forma de trabalhar com essas pessoas na Amazônia, lembrando que alguns desses lugares, né, na Amazônia, como Amazonas e Pará, são lugares em que o risco está muito alto. Então, essa mentalidade de adaptar para isso também. Eu acho que, por último, falando de compromisso público, e de que eu acho que o Paulo mencionou, a Karine também, eu acho que dá transparência a essas ações, reportando sobre o que a gente está fazendo. A gente fez essa convocação, acho que é os 3 dias de crise, numa campanha que trocou da noite para o dia, com a voz da Andréia Álvares, se comprometendo como Natura, convocando a sociedade a fazer essa união, a dar transparência nas ações até para poder ouvir mais, eventualmente até ser cobrado, questionado, mas para inspirar também as pessoas de que esse talvez seja o nosso novo, já bem discutido papel empresarial, para não dizer o melhor deles. Tá? E por último, eu acho que uma das coisas muito importantes que pouca gente fala, mas é uma questão que surgiu muito na crise e que já é do nosso olhar, é o quanto essa crise, o isolamento social promove uma crise que muitas vezes piora ainda mais a situação, que é o crescimento da violência doméstica. Então, muitas vezes a casa não é o lugar mais seguro para as pessoas. E a gente acompanhou muito de perto esse efeito aqui no Brasil, na Latam, em vários países, como já tinha acontecido, principalmente em China. E aí uma das campanhas que as empresas fizeram em conjunto e convocam, inclusive, parcerias e outras empresas a fazerem, é uma campanha para ajudar essas mulheres a não se sentirem vulneráveis nessa violência, aumentar as denúncias, aumentar o apoio, inclusive criando vídeos icônicos que, na verdade, a gente chama que são vídeos que trazem essa mensagem e que você pode enviar para as mulheres, mas que nem vão objetivamente com essa mensagem. São vídeos de maquiagem e tudo mais. Então, essa campanha que chama Isolada Sim, Sozinhas Não, em 3 versões para todos os países, né, em português, em inglês e em espanhol, também é uma convocação para esses problemas que eles crescem muito quando a vulnerabilidade de pessoas que muitas vezes já são vulneráveis aumentam, e
que podem, na verdade, ser um complicador ainda mais, além daqueles que a gente já tem na crise. Então, essa é uma das campanhas que acho que mais orgulha as pessoas dentro da Natura, junto com todas as outras que eu acho que já é um feedback das pessoas das nossas redes, que ao momento em que a gente doa e faz todas essas ações, a quantidade de mobilização de colaboradores doando os seus próprios produtos, ou participando de matchmaking, ou contratando coisas diferentes, ou dando ideias. Acho que já existe uma nova companhia que já tinha essa mentalidade, mas é muito mais inovadora, mais ágil, mais conectada com a realidade onde a gente está vivendo e com muito mais capacidade, eu acho que, de responder a esses desafios contemporâneos que a gente está vivendo agora. Eu acho que esse talvez seja, se é que existem muitos lados bons dessa crise, a gente só vai saber depois no final, mas esse talvez seja um dos nossos maiores ganhos na crise. O quanto a gente passa a observar todo dia, no final do dia, quando acontecem algumas dessas coisas, né? Viradas não são simples. A gente está no meio de uma fusão, tá? Mas a gente observa, fala o que de verdade é a nossa melhor contribuição para o mundo, especialmente quando a gente, como todo mundo, combina que agora está valendo, né? Então, agora não tem jeito, está todo mundo em casa, ou a gente se adapta, ou a gente se adapta. Então, eu queria deixar essa mensagem. Obrigado, Denise, excelente. A gente tem muito conteúdo aqui, a gente começou com 5 minutinhos de atraso e eu vou tentar fazer com que a gente tenha 10 minutos aqui de perguntas e respostas aqui rapidinho, para que a gente não se estenda tanto, mas que a gente aproveite o conteúdo tão grande que a gente tem aqui com vocês. E aproveitando esse gancho da Denise, eu gostaria de ouvir a Silvana e o Paulo, no sentido de, bom, estamos falando de alguns potenciais ganhos, né? Quer dizer, quais são os aprendizados que vocês, como líderes de sustentabilidade, têm conseguido já, de alguma maneira, reconhecer em meio a essa transformação toda, em meio a essa crise? Silvana, você consegue já, de uma maneira, já identificar aprendizados importantes que você pode levar adiante? Álvaro, assim, uma das coisas que você apresentou, né, da sua pesquisa, que eu achei muito interessante, eu acho que estava no pilar de performance, se não me falha a memória, você falou do engajamento interno e externo, né, e assim, as empresas que já vinham com esse propósito genuíno, né, de inserir a sociedade, a gente tem um lema aqui que a gente fala fazer o bem, fazer bem feito e fazer para sempre. Então, assim, acho que as empresas que já vinham desenvolvendo isso deram um grande passo na sua jornada, né? Porque foi uma demonstração de que a sociedade faz parte do core, né? Não adianta a gente trabalhar com muros, segregando a sociedade das nossas operações, dos nossos ativos, onde a gente quer que esteja. Então, acho que esse engajamento interno, né? A gente fez parcerias aqui com clientes, como os meus colegas aí falaram, de doação de álcool gel, doação de açúcar para inserir na cesta básica. Em Santos, a gente está doando cartões de alimentação para todas as crianças da rede municipal de ensino, nesse momento de que não tem aula, né? Tal como a violência doméstica citada pela Denise, tem a questão também da alimentação familiar, né? Porque você não tem aula, as crianças não têm merenda, e aí como é que fica tudo isso? Então, 3 partes ali da Baixada Santista, as grandes, que é Cubatão, Guarujá e Santos, a gente entrou junto com outras empresas também, entramos com doação de alimentação, mas do cartão, são modelos diferentes. Então, eu acho que o grande aprendizado, eu diria 3 pilares, né? Mas eu acho que um pilar é essa coisa da consciência interna e do engajamento, né? Acho que todos nós, em todas as empresas, todos começam a perceber a necessidade de que a sociedade faça parte da tomada de decisão, né? Desde um novo projeto até a atividade desse projeto, como é que você insere ela na sua cadeia da atividade e não como uma mera ajuda externa. Então, acho que isso ajudou muito, né? Acho que eu viria como um grande aprendizado. Outra coisa é o cuidado, né? Por mais que as empresas, a gente aqui, segurança para a gente é um pilar de valor forte,
mas o cuidado com as pessoas, o se cuidar, o proteger o colega, né, o você se preocupar com o seu vizinho, né, acho que a solidariedade está trazendo para a gente uma experiência única e que acho que o mundo estava precisando disso já há algumas décadas, né? A gente começa a ir num caminho muito forte de globalismo, né, de tendência de crescimento, e eu acho que está sendo importante para resgatar essa questão da solidariedade, da preocupação com o próximo, dos próprios empregados entre si, com a sociedade, com os vizinhos. Eu acho que está trazendo algo bom. E um terceiro ponto aqui, que acho bem importante, eu acho que a gente está aprendendo a trabalhar em rede, né? Assim, a gente tinha projetos na VLI que eram projetos eram projetos nossos, né? A gente tinha alguns parceiros, mas eu acho que, de uma certa forma, eu estou percebendo isso, né? Uma percepção de que as empresas estão começando a trabalhar em rede. Com isso, a gente alavanca resultado, a gente alavanca volume, a gente alavanca esforços. É o velho ditado, né? Unidos somos mais fortes. Então, a gente citou aí vários exemplos, como a gente tem aqui na VLI, também de parcerias de hospital de campanha, a gente tem isso também. A gente tem inúmeras parcerias que a gente está fazendo e vamos continuar fazendo até tudo isso passar, que une esforços, né? Então, o que você tem de bacana aí, com o que a gente tem de bacana aqui, a gente alavanca melhor. Eu acho que fica um grande aprendizado para a gente continuar trabalhando mais juntos e menos separados. Muito bom. Eu fiquei muito impressionado quando a gente fez um levantamento e depois muita coisa já aconteceu nas 3 semanas após o nosso levantamento, mas o que a gente percebe, eu fiquei muito impressionado com o nível de colaboração. Eu acho que a gente elevou o nível de colaboração a um outro patamar, né, como nunca tinha acontecido dentro do setor intersetorial, multilateral, como a gente, né, isso tem acontecido muito. E eu lembro bem que a Gerdau já tem trabalhos importantes de colaboração, mas eu queria te ouvir, Paulo, qual é o aprendizado que você acha que está mais marcando aí a companhia nesse momento? Eu escuto a Silvana, parece que eu estou escutando falar da Gerdau mesmo. Que bom, Paulo, vocês são nossos clientes. Nós vamos desenvolver uma parceria aí, já estou gostando. Temos que conversar. Como o Álvaro estava comentando, a gente já tem uma prática na Gerdau de trabalhar em rede. A gente tem iniciativas como o Lab Habitação, com empresas da construção civil, o Hub de Economia Circular Brasileiro, com outras empresas que trabalham essa pauta, Centro de Empreendedorismo, envolvimento agora no movimento do Sistema B, onde tem também o pessoal da Natura. Então, a gente já tem várias frentes que a gente atua em rede, né? A gente conseguiu trazer isso também para essa iniciativa, por exemplo, em São Paulo. Tem outras que a gente, inclusive a que a gente vai divulgar amanhã, é uma em rede. Mas olhando acho que tem 2 aprendizados, Álvaro, seguindo a tua provocação. Um é uma confirmação de que, para mim, com viés de sustentabilidade, é que sustentabilidade não deve ser uma estratégia à parte da empresa, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que a nossa decisão de a sustentabilidade, ela faz parte da estratégia da Gerdau. A Gerdau não tem uma estratégia de sustentabilidade. Ela tem uma estratégia da empresa que um dos elementos é a sustentabilidade, assim como outros aspectos, né? Então, isso garante que a gente tenha alta liderança tomando decisões que façam sentido para um tema tanto social quanto ambiental, e várias decisões de governança que a gente vem conseguindo avançar muito, muito bem assim, nos últimos 2 anos. Mas falando de aprendizado, e o viés que eu estava até conversando com a nossa líder de pessoas agora, semana passada, a questão das nossas equipes. De um lado, a gente está, acho que os colegas devem estar também com WhatsApp, Skype, e-mail, tudo saturado, LinkedIn, mas quando eu comecei a olhar o volume de pessoas da Gerdau, colaboradores das plantas, me mandando mensagem, líder de usina, facilitador de unidade, líder de responsabilidade social, me mandando mensagem, querendo ajudar de alguma forma, mesmo que não sabendo exatamente como poderia fazer parte. E teve um dia até que teve chefes de planta, que a gente não tem uma relação tão próxima, até por afinidades no tema, super interessados em como poderiam ajudar. Então,
essa oportunidade que a pandemia está trazendo para a gente me fez uma reflexão qual são as nossas equipes dentro da Gerdau, né? Que é o nosso principal valor enquanto organização, são as pessoas que trabalham com a gente. Então, ter essa convicção de que a gente tem uma equipe diferenciada, que a gente tem pessoas que estão se preocupando não só com a comunidade que a gente está, mas se preocupando com o próximo, né? Então, isso reforça muito uma certeza, o próprio Gustavo, que é o nosso presidente, estava trazendo, que quando a gente passar dessa situação da pandemia, do Covid, a gente vai sair muito mais fortalecido e a nossa equipe vai ajudar a gente a voltar muito mais rápido, né? Porque a gente tem realmente pessoas super conscientes do seu papel individual, né, antes de estar com o crachá. E aí tem, só para fechar, tem uma frase que o pessoal do Sistema B utiliza, que a gente se reconheceu nela, que a gente não quer ser a melhor empresa do planeta, a gente quer ser a melhor empresa para o planeta. Então, nós estamos trabalhando para ser a melhor empresa do aço para o planeta. Esse é um compromisso que a gente assumiu e faz parte também, conectado ao nosso propósito, do que a gente quer entregar para a sociedade para ter essa permissão, né, essa licença social para seguir existindo. Maravilha. Karine, tenho aqui uma pergunta do Gabriel, que é da grande família Bueno, Gabriel Bueno. Ele pergunta sobre que ele adorou a iniciativa sobre os idosos, né, da inclusão digital dos idosos. Ele quer saber se isso será mantido. Isso coincide muito com uma pergunta minha, que é muito do que a gente está fazendo agora de forma espontânea, reativa e tudo mais, e criativa e inovadora, vai permanecer. Você vê isso, muito disso permanecendo para frente na companhia? É interessante isso, né? Porque várias coisas que a gente está fazendo, a gente fala, nossa, a gente devia continuar fazendo desse jeito, né? Eu acho que já aconteceu em várias situações aqui dentro do banco. Não sei te dizer, Álvaro, assim, super concretamente, Gabriel, que não é meu primo, né? Apesar de eu não conheço, não tenho um primo, Gabriel Bueno, mas eu não sei dizer concretamente assim, vamos manter. Mas o que eu vejo é isso, assim, as pessoas olham e falam, nossa, lógico, não, a gente tem que continuar fazendo isso, né? Acho que só um pequeno também, mas que é interessante, por exemplo, no mesmo tempo, a gente abriu uma iniciativa de voluntariado, tá? Para idosos. Então, a gente está com 100 voluntários, que são funcionários do banco, ligando e mantendo uma relação semanal com 100 idosos que estão nos projetos que a gente apoia por um programa que chama Parceiro do Idoso. Gente, assim, as fotos que eles mandam são sensacionais, assim, os idosos com celular, e muitos estão em casa que a gente chama de LPI, né, que é o Instituto de Longa Permanência e tal, e esse é um que a gente falou, gente, mas por que a gente nunca fez isso? É lógico que a gente vai manter. Assim, eu não tenho dúvida que muita coisa vai ser mantida, né? Eu acho que a gente, como eu comentei lá antes, né? Eu acho que a gente acabou simplificando, a gente acabou digitalizando coisas que estavam na pauta há 2 anos e que em 2 semanas as coisas aconteceram. E eu acho que isso em todos os âmbitos, né? Eu acho que no âmbito de relação com funcionários, com clientes e no âmbito da relação com a sociedade também. Eu acho que a gente, é muito interessante, né? Você fez a pergunta aí para a Silvana, para o Paulo também, a questão de colaboração, enfim, ouvindo o Paulo falar aí também dos colaboradores da Gerdau. Eu acho que tem uma questão nessa pergunta aqui que muda, o que fica para a sustentabilidade, tem uma questão de humanização que é incrível, né? Eu acho que a gente nunca comecei tanta ligação para os meus colegas, e a gente tem falado muito por todas as mídias, perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem com a tua família? Né? E não são pessoas que necessariamente eu conheço a família, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que tem um vetor aí de humanização muito importante, que acho que essa crise toda, se Deus quiser, isso continua grudado acho que no nosso jeito de pensar, de agir, de se relacionar. E eu acho que isso é benéfico para todo mundo. Em cada relação que a gente tem na agência com o cliente, olha no olho, entende o que ele precisa. Eu acho que, enfim, espero que isso fique dessa crise também. Nossa, você tirou as palavras da minha boca, porque era o gancho que eu ia montar, que eu ia contar aqui, era realmente sobre esse sacode que todos nós estamos levando, que a sociedade está levando, né? Acho que despertou uma humanidade, né? Uma humanidade. Então, vamos focar no mundo corporativo, porque é onde a gente está vivendo e vivenciando isso, mas realmente despertou
uma lembrança de que somos todos humanos, né? E essa é uma frase que a Denise fala muito, inclusive. E aí, Denise, para a gente fechar, a gente poderia ficar horas falando aqui, mas a gente tem que cumprir com um tempo aqui que já está estourado. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as oportunidades que se abrem para a sustentabilidade após a crise, na sua visão, assim. Como é que você está vendo isso? Eu acho que, assim, eu estava anotando frases de vocês, porque realmente, de vez em quando, a gente vê na coletividade uma expressão daquilo que a gente vem sentindo. Eu acho que a maior oportunidade que a gente está vivendo agora, né, na era que eu vou chamar de pós-D, né, o DC, né, a gente está vivendo AC, DC, antes do Covid, depois do Covid. É impossível a gente passar por essa mudança e voltar a ser a mesma empresa, a mesma pessoa, o mesmo mundo. Impossível. Então, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Mas, assim, muito feliz de falar, somos todos humanos e só os humanos, de verdade, podem salvar os humanos. Né? Fala menos que o planeta, assim, é uma atividade humana. Coletivamente, a gente viver como espécie. Eu acho que a gente está aprendendo isso como empresa. Em algum momento a gente separou essas coisas, né? O humano que vira executivo, o humano que mãe junta com o executivo, a gente talvez tenha separado para entender e talvez agora tenha entendido que a gente não é separado. A gente é interligado, interdependente. Então, acho que essa é o maior aprendizado. Adorei a sociedade faz parte do core. Que expressão maravilhosa. E a gente fala muito, Paulo, que de verdade assim não existe sustainability strategy. Isso é uma estratégia corporativa ou ela não é mais. Acho que esse é outro grande aprendizado da crise e essa outra grande oportunidade. Quando a gente fala que nem agora a gente estava vivendo, eu estava contando, acho que é um momento super importante da gente viver a junção de 4 grandes empresas que nasceram, né, um grupo que nasceu a partir de uma grande empresa brasileira que tem desde o começo essa mentalidade, e acho que talvez pela primeira vez na vida a gente está vendo coletivamente alguma coisa que individualmente ou até como empresa a gente sonhou que fosse possível um dia. Então, baseado nessa oportunidade, eu acho que é a maior oportunidade que a gente tem de ser de verdade as melhores companhias ou os melhores negócios para o mundo, tá? Porque a gente fala no Sistema B, e a Natura &Co está falando isso, o mundo não precisa de outra companhia de cosmético, mas ele precisa de empresas que realmente ajudem a resolver, tá? Ou que sejam parte da solução desse mundo que a gente quer desenhar. É a gente pensar esse momento com que oportunidade global, geral, ampla e restrita, e que muitas vezes individualmente nós avaliávamos, falamos, mas poxa, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu fico muito longe de mercado, o custo de fazer, mas não custo financeiro, o quanto ser disruptivo, né? Na verdade, o seu primeiro inovador, a gente nivelou essa barra, tá? Talvez de uma maneira não boa, mas agora é de verdade a grande oportunidade da gente desenhar o futuro que a gente quer, mais do que reagir a ele. Tá? Então, acho que essa é a grande oportunidade e o verdadeiro papel da liderança, inclusive empresarial, nesse momento. A gente fala o famoso em inglês be bold, né? Vai um pouco além, porque acho que a gente olhar para essa quantidade de desafios que a gente ficou colocando na estratégia como target por anos e levando 2, 3 anos para fazer, e se desafiar a entender que em 1 mês, 2 meses, 45 dias, a gente virou uma fábrica de ponta cabeça, uma estratégia de negócio e viu emergir coisas que, quando você perguntou, todo mundo sorriu no vídeo, que nos fazem sentir verdadeiros humanos e líderes. Eu acho que a maior oportunidade que a gente tem pela frente vamos pensar que não existe nada lá no futuro. O dia de amanhã só já aconteceu no Japão, porque eles estão 12 horas na frente da gente. Mas, de verdade, o que o futuro será é aquilo que a gente coletivamente conseguir desenhar agora. E eu acho que essa é a maior oportunidade para a gente como indivíduo, como líder empresarial, não tenho a menor dúvida, mas coletiva. Então, acho que essa é a mensagem que a gente leva e eu acho que talvez a gente nunca tenha vivido uma oportunidade tão grande de fazer isso em escala mundial, de vez. Incrível, né? É verdade. Alguém quer adicionar algum outro aspecto a essa questão? Muito bom. Gente, eu queria agradecer muito. Eu falaria por mais horas a fio com vocês. Eu sei que vocês têm muito mais para contar, para dividir, para compartilhar. A gente tem uma série de perguntas aqui da audiência que não foram respondidas, mas a gente está compilando. A gente vai dividir com vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de responder, fiquem à vontade, né? A gente teve uma ótima audiência presencial, o que é difícil nesse momento, e a gente espera ter
compartilhar e que todas as empresas fiquem à vontade para compartilhar essa gravação com suas redes, para que a gente amplifique essa divulgação também e esse conhecimento que vocês têm. Queria agradecer muito, acho que foi extraordinário, fiquei muito feliz. Também, eu sinto também, como vocês, que essa oportunidade que nós estamos vivendo, ela surgiu de uma forma até inesperada pela velocidade, né? A gente queria, né? Todos nós queríamos que ela acontecesse, que a gente tivesse a oportunidade de intervir mais na sociedade, mas ela surgiu de forma inesperada e a gente tem a grande chance de aproveitá-la. Agradeço muito a participação e espero que a gente possa se encontrar breve novamente, inclusive presencialmente, para se abraçar e para se ver, tá bom? Abraço a todos. Obrigada, boa noite, Álvaro. Obrigada. Até mais, boa noite.